As eleições 2020 podem ser realizadas com 2 dias por turno, além de outras modificações, né, que estão ali passando por estudos para evitar assim aglomerações. O Rafael Machado tem informações ao vivo com a gente. Ô Rafa, boa noite para você. Eu sei são mudanças ali significativas, né? Boa noite, não, boa tarde, né? Olá. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos. Exatamente. O ministro Luiz Roberto Barroso, que foi eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral, está estudando essa ideia que você acabou de citar, de realizar o primeiro turno em 2 dias e também uma série de outras alternativas por conta da pandemia do coronavírus. Sobre esse assunto, a gente convidou o diretor do Fórum Eleitoral aqui de Londrina, Dr. Luiz Valério dos Santos. Doutor, boa tarde para o senhor. Aqui em Londrina, qual deve ser o cenário? Boa tarde, Rafael. Então, nós estamos trabalhando aqui em Londrina, como em toda a Justiça Eleitoral no Paraná e no Brasil. Nós estamos trabalhando, a princípio, com a data prevista, né, de 4 de outubro. Então, enquanto não houver nenhuma determinação, nenhuma deliberação de alteração dessa data, é com esse calendário que nós estamos trabalhando. E quando o TSE deve tomar a decisão se as eleições serão ou não realizadas neste ano? O ministro Luiz Roberto Barroso, que deverá assumir a presidência do TSE agora no final de maio, ele tem dito que o prazo limite para uma definição seria aí até o final do mês de junho, porque a partir do segundo semestre, já em julho, nós temos a realização das convenções partidárias, por exemplo, também em agosto já a própria campanha eleitoral, que são atos que dependem às vezes de aglomerações. Então, até final de junho seria o limite para definir uma possível alteração, né, um adiamento ou não na data das eleições. Lembrando que não é uma decisão que cabe ao TSE. O TSE, evidentemente, deve ser ouvido, dar o seu parecer técnico, especialmente se terá ou não condições de realizar as eleições, mas é uma decisão política que cabe ao Congresso Nacional, tendo em vista que a data das eleições é prevista na Constituição. Então deve ser feita uma alteração na Constituição por meio de emenda constitucional. Doutor, nas discussões aí entre o TSE e também os fóruns eleitorais de todo o Brasil, essa possibilidade de realização do primeiro turno em 2 dias e também o escalonamento de horários, separação de idades, faixas etárias para votação, é uma das possibilidades mais concretas de serem realizadas? Veja, é uma ideia que até foi o próprio ministro Barroso que lançou essa ideia, mas de concreto ainda não há nada, sabe? Não temos nada. Então, assim, é uma ideia que parece até ser aplicável, né? Tendo em vista que se você dividir as eleições em 2 dias, por horários, por faixa etária e tal, você consegue diminuir a questão da aglomeração, considerando também que nas eleições municipais o eleitor vota em apenas 2 candidatos, então deve ser uma eleição mais rápida, ele não precisa ficar muito tempo na fila, né? Então é uma ideia, como eu disse, mas ainda não há nada de concreto em relação a isso. Nós estamos trabalhando, como eu disse, com a possibilidade de fazer as eleições em outubro, e o TRE do Paraná tem um grupo de gestão de planejamento local que também tem acompanhado isso e tem proposto algumas medidas para que, se as eleições realmente forem realizadas como nós esperamos em outubro, algumas medidas de prevenção possam ser tomadas, né? Como, por exemplo, disponibilização de álcool em gel, higienização constante dos equipamentos, orientação aos eleitores quanto ao distanciamento, uso de máscaras e etc.